5 conselhos para evitar as cãibras. Tanto o excesso quanto a falta de exercício podem ser determinantes na hora de sofrer cãibras. Procure realizar alongamentos diários, para que os músculos estejam sempre em forma. As cãibras são contrações involuntárias, que podem provocar dores de leves a intensas, e um endurecimento dos músculos. Por isso, neste artigo iremos de dar 5 conselhos para evitar as cãibras. Também chamadas de espasmos musculares, mesmo que as cãibras costumem estar mais relacionados a atletas ou idosos, a verdade é que qualquer um pode sofrer com elas. Por que as cãibras aparecem? Aqueles que já acordaram no meio da noite com uma forte dor na panturrilha, pé ou coxa sabem, não existe uma forma mais horrenda de interromper o sono. Na maioria dos casos, as cãibras noturnas não são nocivas para a saúde. Elas podem ser aliviadas, e principalmente prevenidas através de alongamentos e mudanças nos hábitos cotidianos. Se as cãibras musculares são regulares e aparecem também durante o dia, recomendamos uma visita ao médico. Este indicará a razão das cãibras e como solucionar o problema. As causas dos espasmos são variadas, mas as principais estão relacionadas com os movimentos, ou a falta deles, a ingestão insuficiente ou excessiva de certos nutrientes. No que diz respeito aos movimentos, podemos dividir as cãibras em 2 grupos. Aquelas que aparecem por fazer muito exercício ou esforços, por exemplo, atletas que não alongam depois da atividade física, ou tarefas domésticas intensas. Também podem aparecer pelo contrário, por ficarmos quietos por várias horas por dia, no caso dos que trabalham em escritórios, ou quem tem hábitos muito sedentários. Com relação aos nutrientes, é importante saber que, por exemplo, a desidratação leva a este problema. Da mesma forma, não consumir uma quantidade adequada de magnésio, cálcio ou potássio também pode causar as indesejadas cãibras. Mas, atenção, pois que as cãibras podem aparecer com a ingestão de certos medicamentos como diuréticos, antihipertensivos e os beta-bloqueadores. Entre outros motivos dos espasmos musculares, noturnos ou diurnos, podemos destacar algumas doenças, como a diabetes, e as relacionadas com a tireoide, já que em ambos casos o metabolismo é alterado. Como evitar as cãibras? Os episódios de cãibras podem durar de poucos segundos até alguns minutos. Para obter alívio, devemos esfregar o músculo afetado com a finalidade de relaxar e alongar. Quando a cãibra acontece na panturrilha, colocar-se de pé costuma ser bastante eficaz. Os alongamentos no geral, e a aplicação de gelo, ou uma almofadinha térmica são bons remédios nestes casos. Se você já sofreu cãibra mais de uma vez, e não deseja que apareçam novamente enquanto dorme, então preste atenção aos seguintes conselhos para evitar as cãibras. Hidratar-se de maneira eficiente. Não é um capricho cumprir com os 2 litros mínimos de água por dia. Com esta quantidade o corpo se hidrata e as células e órgãos podem trabalhar como lhes corresponde. O mesmo acontece com os músculos, tendões e sangue. Para evitar a desidratação, você pode optar também por consumir outros líquidos, como, por exemplo, as infusões de ervas e sucos naturais. No caso de praticar a atividade física durante os dias muito quentes de verão, recomenda-se aumentar a dose de água diária para 3 litros. Você também pode ingerir alimentos com muito líquido, como por exemplo tomate, pepino e espinafre. Fazer alongamentos. Não importa se praticamos esportes ou não.
sempre é bom alongar os músculos, pelo menos uma vez por dia. Dessa forma podemos evitar as cãibras noturnas e as dores musculares em geral. Aconselhamos cumprir uma rotina antes de dormir, sempre levando em consideração as possibilidades físicas de cada um. Sente-se na cama, estique as pernas e desça o tronco. O objetivo é tocar a ponta dos pés com as mãos, o mais próximo possível. Outro exercício pode ser feito em pé, colocando a perna direita sobre a cama e a esquerda bem esticada. Leve o tronco até o pé direito. Repita com a outra perna. Fazer exercícios, seja uma caminhada pelo parque ou um passeio com o cachorro, pode ser suficiente para evitar as cãibras. Andar de bicicleta, correr ou praticar yoga também podem ser atividades muito úteis. Desta maneira, os músculos estarão mais fortes e em movimento. Não se esqueça de alongar depois de terminar o exercício e ir dificultando a atividade na medida do possível. Seguir uma boa alimentação. A nutrição é a base da saúde. Por isso, se você come bem, terá menos chances de sofrer espasmos musculares. Escolha alimentos que sejam ricos em potássio, como a banana, e em magnésio. As sementes são uma grande fonte deste nutriente, para evitar as cãibras à noite. Você também deve consumir alimentos saudáveis, frutas, verduras e frutos secos. Deixe de lado as farinhas refinadas, os açúcares e as frituras. Usar um calçado adequado. Muitas vezes as cãibras aparecem por caminharmos de forma incorreta. Por exemplo, as mulheres que passam muitas horas em saltos altos, ou aqueles que não possuem um bom calçado para praticar exercícios costumam estar entre os mais afetados pelos espasmos. Por isso, tente escolher sapatos que lhe permitam apoiar bem a sola dos pés e que não exijam um esforço muito intenso da panturrilha. Nada de plataformas, calçados pesados ou com sola pequena. Melhor se for fechado, ou, pelo menos, que não se mova ao caminhar. Preste atenção também nas meias. Se forem muito justas, podem bloquear a irrigação sanguínea e apertar muitos músculos, tornando-os mais vulneráveis às cãibras. Imagem principal cortesia de Wiki ou com